Boa noite, meus irmãos. Boa noite mesmo? Boa noite. Isso, uma boa noite cheia da bênção, da graça do Senhor Jesus, não é isto? Nós estamos hoje aqui nesta noite, como os irmãos já sabem, para agradecermos a vida do pastor Pascoal pelos seus 50 anos. Não é um culto de homenagem a ele, que ele não merece, não é? A irmã Cleusa não gostou. É um culto de gratidão a Deus pela vida dele, porque tudo que ele é, que ele tem feito, é porque Deus tem sido sobre a vida dele de um modo muito especial. Então nós agradecemos a Deus nesta noite a vida do pastor Pascoal, da irmã Cleusa, da sua família, que tem sido uma família verdadeiramente usada nas mãos do Senhor nosso Deus. E Pascoal Piragini Júnior é o que é, porque Deus tem sido com ele, né? Deus tem sido com ele. Queria convidá-los a se colocarem em pé para orarmos neste momento, agradecendo por este dia, por esta hora, e suplicando ao Senhor as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida dele, e que a presença dele neste culto seja bem marcante, bem tocante. Agradecemos, Senhor, por este momento, quando estamos reunidos como igreja, Senhor, muitos ainda chegando do trabalho, no trânsito, na correria do dia a dia, para juntos reunidos, agradecer ao Senhor a vida do pastor Pascoal, que tem sido um instrumento do Senhor para a tua obra, para a vida das pessoas, ó Deus bendito. São 50 anos de idade, Deus, é uma idade da maturidade, uma idade, Senhor, de experiências, e nós agradecemos porque o Senhor tem usado de um modo muito tremendo na pregação da palavra, nos aconselhamentos. O Senhor o tem usado do jeitinho que Ele é, e nós te louvamos por isso. Também somos gratos, Deus, pela vida da irmã Cleusa, do Michel, da Kelly, uma família que tem glorificado o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Ó Deus, aceita nossa gratidão e, Senhor, de um modo muito especial, ser presente, Senhor, recebendo a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor, e, Pai, tocando, abençoando cada coração aqui presente. Oramos, Senhor, agradecidos, e exaltamos o teu nome, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Continuamos juntos adorando ao Senhor então nesse tempo. Sejam cheios nossos lábios. Não tem como cantar sentado, né? Isso, vamos adorar o Senhor juntos. De alegria e canção. Que a justiça se espalhe. Esta nossa oração. As montanhas pelos vales ergueremos.
montanhas, nas montanhas e nos vales, ergueremos nossa voz de louvores, toda a terra, todo o céu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Você pode se assentar enquanto o conjunto Águios chega aqui para continuar nesse tempo de adoração ao Senhor e em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito na vida do pastor Pascoal, da sua família, mas aquilo que Deus também tem nos dado a oportunidade de experimentarmos todos como família, como PIB juntos aqui, celebrando ao Senhor. Amém.
Boa noite, irmãos. A alegria de comemorar os 50 anos do pastor Pascoal não se restringe somente à PIB de Curitiba. A vida dele, o trabalho dele, o ministério dele, vai muito mais além do que as 4 paredes da igreja. E hoje, uma pessoa muito especial vai falar com o pastor, representando os batistas brasileiros, essa nação batista brasileira. Alô? Alô? Espero que a técnica não falhe, que a tecnologia... Alô? Alô? Boa noite, pastor. Boa noite. Quer falar com o pastor Pascoal? Quero falar com o pastor Pascoal, nosso aniversariante. Pastor Oliveira na linha, presidente da Convenção Batista Brasileira. E aí, Oliveira? Pascoal, parabéns pelo aniversário. Obrigado. Que Deus o abençoe, meu querido. O irmão é um varão de Deus, um homem muito precioso para todos nós, precioso para Deus. E eu estou ligando para o irmão para dizer que participo com muita alegria desse momento em que a igreja celebra essa data tão especial. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Amém. Muito obrigado, viu, Oliveira? Obrigado mesmo, né? E a gente já tem testemunhado aqui o que Deus tem feito na tua vida e a alegria que a gente teve de estar aí no Rio com você bem depois do transplante de pulmão. Que Deus continue a abençoar a tua vida e te usar no poder e na graça de Deus. Obrigado pela sua participação, viu, querido? Obrigado, querido. Eu quero aproveitar, pastor Pascoal, e agradecer muito a você, a sua família, e agradecer à igreja, a primeira igreja de Curitiba, pelas orações, pelo conforto que todos me enviaram nesse período. Deus realmente fez uma obra muito bonita e maravilhosa na minha vida. Eu quero agradecer muito a vocês pelo apoio. Na próxima semana estou voltando para a Vitória, plenamente recuperado, como você viu. Eu agradeço muito o apoio de vocês, tá bom, querido? Amém. Obrigado, querido. Que Deus te abençoe e a gente vai ver aí pela internet você dia 4 lá, assumindo lá a Igreja de Vitória. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, estou acompanhando você daqui agora também pela internet, tá bom? Tá joia, querido. Um abraço. Deus abençoe você, querido. Parabéns. Pastor Pascoal Piragini Júnior nasceu em um lar evangélico em 1958. Sua decisão de seguir a Cristo na infância foi aos 7 anos e aos 12 começou a pregar nas praças, igrejas e escolas. Em São Paulo, graduou-se na Faculdade Teológica em 1980 e logo assumiu o pastorado da Igreja Batista de Água Branca, onde permaneceu por 8 anos. Liderou a Juventude Batista, participou da Junta Administrativa do Colégio Batista Brasileiro e foi professor da Faculdade Teológica. Em 2004, concluiu o doutorado em Ministério na Faculdade Sul-Americana em Londrina, no Paraná. Casado com Cleusa Ferreira Piragini, tem 2 filhos, Michel, pastor dos jovens e adolescentes da PIB de Curitiba, e Kelly, formada em Teologia. Atualmente é professor de pregação expositiva e história dos batistas na Faculdade Teológica Batista do Paraná. Em 2003 e 2004, exerceu o cargo de presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e, em 2006, o de presidente da Convenção Batista Brasileira. Pastoreia desde 1988 a PIB de Curitiba, a maior igreja batista do sul do Brasil, com cerca de 4.600 membros. Sua visão missionária fez desenvolver programas de plantação de igrejas, ampliou o sustento direto e indireto de 266 missionários, sendo 22 nacionais, 9 transculturais e 231 através do Programa de Adoção Missionária das Juntas de Missões Nacionais e Mundiais. Hoje a PIB está em Portugal, Chile, Angola e Alemanha, além de outros vários países.
Graças a essa visão, a igreja atua através de 17 ministérios com crianças, adolescentes, jovens, adoração, células, comunicação, esportes, educação cristã, oração, terceira idade, integração, casais, administração, cultos em inglês e espanhol. Os deficientes auditivos têm um espaço especial voltado exclusivamente para eles. É presidente da Associação Batista de Ação Social de Curitiba e desenvolve projetos com creche, albergues, sopa para moradores de rua, atendimento psicológico, pré-vestibular, núcleo de empregos, artesanato, livraria, marcenaria, bazar, reciclagem, assistência jurídica e assistência funeral. Em 2002, foi o compilador do livro A Contextualização da Igreja de Cristo, Igrejas Fiéis no Mundo de Hoje. Em 2003, lançou o seu primeiro livro, Orações que Deus Gostaria de Ouvir. Escreveu sobre os 5 princípios que deveriam ser aplicados à vida cotidiana de oração. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. 5 orações que Deus gostaria de ouvir. Mais que um livro, um sermão inspirado pelo Espírito Santo de Deus na vida do pastor Pascoal. Sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Esse é o desafio de cada um de nós, daqueles que leram o livro e também de todos que somos membros dessa igreja e todos aqueles que tiveram acesso a essa inspiração de Deus na vida do pastor Pascoal Piragini. O seu segundo livro, Ansiedade Por Quê?, lançado em 2006, tem por base o Sermão da Montanha. Eu digito as mensagens do pastor Pascoal para a compilação dos livros e é um prazer fazer esse trabalho. E principalmente ao digitar as mensagens para o livro Ansiedade, foi um tempo de cura, de libertação e de alegria no trabalho de Deus na minha vida através delas. E é um trabalho que eu faço com muito prazer. E eu sei que com esse trabalho muitas pessoas são alcançadas e eu me alegro com isso. O terceiro livro, Crescimento Integral da Igreja, lançado em 2007, resultado da tese de doutorado e de sua experiência de liderança na PIB de Curitiba. Foi premiado na 18ª edição do Prêmio Areté de Literatura, conferido pela Associação de Editores Cristãos durante a 20ª edição da Bienal Internacional que aconteceu em São Paulo. Crescimento Integral da Igreja é uma leitura obrigatória para todo aquele que está envolvido no crescimento da igreja, porque ele não apenas apresenta estratégias para o desenvolvimento integral da igreja, como também analisa a fundo a dinâmica de uma igreja que se propõe, que quer e que precisa resgatar a sua eficiência, a sua eficácia de atuação no mundo atual. Em 2008, lançou o livro Batalha Espiritual, Ministrando Libertação do Corpo de Cristo. Estudo específico sobre essa matéria que é o objeto de interesse de todos. A leitura desse livro foi bênção na minha vida porque eu pude aprender como enfrentar uma batalha espiritual, como o inimigo nos tenta, traz tentação para a nossa vida e quais as armas, quais as ferramentas que o Espírito Santo nos dá, nos coloca à disposição para enfrentarmos essa batalha e sairmos vencedores no sangue de Jesus. Há vários anos comanda o programa Dia a Dia com Deus na rádio e em 2007 na Rede Bandeirantes de televisão. A sua voz ultrapassa as fronteiras do Brasil através da transmissão dos cultos pela internet. Quem ouve seus sermões ou lê os seus livros percebe claramente o reflexo de uma vida realmente consagrada ao serviço do Senhor, comprometida com a busca de um mundo melhor através da edificação do corpo de Cristo. Vamos continuar nesse tempo adorando ao Senhor juntos. Você pode se colocar em pé e nós cantarmos assim: sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só de Usa-me,
onde brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, levanta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, transforma-me, enche-me. Só a congregação, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. se paz a mais doce se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz.
eu estou. Que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu Salvador, falado de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio no meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Somente as vozes. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos contentes, né? Dia de festa hoje, louvando a Deus pela vida do nosso pastor. E por ser um dia de festas, que nós estamos muito contentes, e a gente vai comemorar, já comemorando e chamando nesse momento os representantes do conselho, né, da igreja, para darem um abraço ao nosso pastor. Então nós vamos chamar os irmãos que não forem chamados, porque nem todos podem vir aqui, né? E cada um que vir aqui estará representando a cada um de nós como igreja. Então primeiro o pastor Pascoal, por favor. Então cada um que eu chamar, por favor, que vem aqui, dê um abraço no nosso pastor. Vice-presidente, irmão Sofonias de Souza. Diretor administrativo, pastor Nilson. Por favor. Diretor financeiro, Silas. Conselho fiscal, Sabino. Conselho executivo, Arnaldo Miller. Líder do Ministério de Evangelismo e Missões, pastor Antônio.
líder do Ministério de Educação Cristã, Marta Zimmermann, e pastor Igor. Líder do Ministério de Casais, pastor Gerson. Ministério de Jovens, José Mário. Ministério de Adolescentes, pastor Michel. Ministério das Crianças, pastor Ricardo. Pastor de Artes e Adoração, pastor Paulo Davi. Pastor Adriano. Líder de Ministérios Especiais, pastora Dona Irã. Ministério de Integração, pastor Edson. Ministério de Ação Social, irmã Cleusa. Ministério de Comunicação, Albert. Lá atrás, no som. Ministério de Esportes, pastor Anselmo. Ministério de Células, pastor Marcílio de Oliveira. Ministro de Visitação, irmã Eli Claire. Pastor Arthur. Ministra da Terceira Idade, Érica. Pastor Ranulfo. Presidente do Corpo Diaconal, o Natanael Malafaia. Não, para aqui. Em 1 Crônicas, capítulo 17, existe metade do capítulo, a parte inicial do capítulo, Deus falando com Natã, para Natã transmitir a Davi algumas coisas. E ele vai dizer, Deus vai dizendo a Natã para dizer para Davi que desde lá, quando tinha trazido Davi lá do rebanho, Deus tinha abençoado a ele, Deus tinha conduzido a ele, tinha dado a ele o título de príncipe de Israel, tinha dado para ele a direção do povo de Israel, tinha abençoado, tinha feito com que Davi vencesse os inimigos, e ali Deus vai fazendo algumas promessas para Davi, tá? Ele fala que na continuidade do reino, depois que Davi falecesse, o novo rei seria descendente de Davi, que então seria solidificada a sua dinastia. E quando chega no versículo 16, então Davi, sendo aquelas recordações todas, ele chega diante de Deus em oração e diz assim: quem sou eu? Quem é a minha família? Para que Deus tenha abençoado tanto e tenha me considerado como uma pessoa ilustre. E sem dúvida nenhuma, pastor, esse é o sentimento nosso que estamos aqui hoje. A pergunta que nós estamos nos fazendo é a seguinte: quem somos nós individualmente? Quem é a primeira igreja batista de Curitiba? Para que Deus tenha abençoado esta igreja, mandando o pastor Piragini para ser o nosso pastor.
olhando em volta tudo que tem sido feito nesses 20 anos de ministério, aí nós continuamos perguntando a Deus, né? O que será? Por que será que Deus tem nos abençoado tanto? E nesse instante que nós estamos, não agradecendo ao pastor, como disse o pastor Edson, né? Mas louvando a Deus, agradecendo a Deus pela capacitação que Ele tem dado ao pastor, pela liderança que Ele tem dado ao pastor, porque Deus tem dado a ele esse púlpito por 20 anos, pelo menos, porque Deus tem dado até aqui a presidência da nossa igreja. Nós então estamos agradecendo, estamos agradecidos a Deus e perguntando a Deus, né? O que será que nós fizemos para estarmos merecendo esta bênção de Deus? E é com esse sentido que nós estamos aqui hoje. Estamos agradecidos a Deus, estamos agradecidos ao Senhor. Vamos tentar materializar com um presentinho aqui, um presentinho simbólico. Pastor, você quer nossa pau nosso Senhor? Pode abrir. Eu quero fazer uma Parabéns pelos seus 50 anos natalícios. E para comemorar, aqui está a foto do nosso presente. É um colchão, viu? Eu acho que estão achando só que velhinho assim, precisa, né, descansar, né? Outro dia em sua mensagem você falou que tinha um sonho. Achamos que pelo tamanho da PIB não basta só um sonho, tem que ter um colchão. Para ter bons sonhos, há que se ter um bom colchão. Assim nós da PIB lhe desejamos e estamos fazendo nossa parte para que você tenha muitos e bons sonhos. Feliz aniversário. Muito obrigado. Esse presente, pastor, eu acho que é mais para nós mesmo, igreja, do que para o senhor. Nós chegamos à conclusão de que já que nós tiramos o seu sono, então nós damos o colchão, né? Tá? Não deixa de ser uma compensação, é a única maneira que nós temos para retribuir um pouquinho do sono, né? Tá? Que Deus abençoe então. Vamos orar então pela vida do pastor Pascoal. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, Senhor, pela vida do pastor Pascoal, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por ele, porque ele tem atendido, Pai, o teu chamado a cada dia, Senhor. Eu te peço uma bênção muito especial para ele nesse novo ano, Senhor. E os sonhos que ele tem são tantos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada um e que a tua vontade, Pai, seja feita em cada sonho desse, Senhor. Abençoe então o pastor Pascoal e juntamente com ele a sua família. Pai, te louvamos por ele, em nome de Jesus. Amém. Aleluia,
pode se colocar em pé, nós cantarmos juntos sobre a preciosa graça de Jesus. Amém? Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Amém. A graça do Senhor Jesus, a sua imensurável graça. Acho que se nós pudéssemos colocar um valor bem especial, nós convivemos com o pastor Pascoal quase todos os dias, né? Nas reuniões e tudo mais, a sinceridade no coração de entender que é pela graça do Senhor. Disso tudo ainda poder dizer assim: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa do que faço, é me gloriar na cruz daquele que morreu em meu lugar. E se nós adoramos ao Senhor dizendo isso, quero estar sim ao pé da cruz, porque só em Ti que eu me glorio. Amém? Quero estar ao pé da cruz, onde a fonte corre branca, saludar do Calvário, monte
novamente as vozes, sim na cruz. Sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei. Salva-lei do rio. Sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio e descanso Amém, amém, aleluia. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Quero chamar aqui o pastor Mecenas. É bênção nós temos o pastor Mecenas aqui com a gente nesse dia especial em gratidão ao Senhor, mas também além de tudo aquilo que nós estamos comemorando hoje, sendo grato ao Senhor, Deus sempre tem coisas especiais para a nossa vida a todo tempo e em cada momento. Então essa noite com certeza também é especial para você, para mim, para todos nós. Ele vai estar hoje transmitindo a palavra de Deus para a gente. Queria orar junto com você pela vida dele, de uma forma bem especial, aquilo que Deus colocou no coração dele venha também de encontro ao meu coração e ao seu coração, através da ação do Espírito Santo. Amém? Oramos juntos. Pai querido, muito obrigado, porque esse dia aqui se torna especial diante do Senhor, pelo desejo do nosso coração, e agradecemos a Ti, Pai, pela forma tão especial que o Senhor tem cuidado da nossa igreja, da primeira igreja batista de Curitiba, durante todos esses anos, através da vida do pastor Pascoal. Louvamos a Ti, Senhor, por esses 50 anos de vida que o Senhor deu a ele. Louvamos a Ti pelo privilégio que podemos tê-lo aqui, nos orientando e sendo o anjo do Senhor aqui nos orientando nesta igreja. Mas em especial, Pai, o Senhor sabe que o nosso desejo hoje também é aprendermos um pouquinho mais, é ouvirmos tudo aquilo que o Senhor também tem para falar ao nosso coração, dentro daquilo que são valores e referenciais que nós aprendemos com o pastor Pascoal durante todos esses tempos, mas que com certeza ela é reflexo da Tua vontade, do Teu querer e do sonho e projeto do Senhor para a vida dele e para a nossa igreja. Então com certeza hoje o Senhor tem algo de especial para a gente também, e que o pastor Mecenas, como já tem sido usado tantas vezes na dependência do Senhor, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, seja hoje mais uma vez aqui um canal de bênção também sobre a nossa vida. Que o Senhor lhe dê a autoridade que vem do Senhor, a paciência e a calma que só o Senhor é quem dá, e que em todas as coisas o Senhor seja honrado e glorificado. É aquilo que oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a todos nós de maneira muito especial. Eu me sinto muito alegre, muito contente de poder estar aqui nessa oportunidade. Pastor Pascoal é um amigo muito especial. Estou achando interessante o fato de estar aqui nessa ocasião, quando ele completa 50 anos de vida, porque ele esteve comigo quando eu completei 25 anos de ministério. Foi ele quem pregou lá na Praia do Canto, trouxe uma palavra abençoada. Eu não comentei com você naquela ocasião, mas a palavra que Deus colocou no seu coração naquela noite, pastor, foi assim muito semelhante, praticamente em linha com a palavra que Deus deu ao pastor Sebastião Ferreira, meu pastor, quando eu fui empossado como pastor daquela igreja. Ele foi o pastor Sebastião Ferreira, o orador,
E a palavra que Deus deu ao pastor Sebastião Ferreira, na minha posse, foi praticamente a mesma palavra que Deus deu ao seu coração quando eu completei 25 anos de ministério. Então, glória ao Senhor pela sua vida. Eu tenho me colocado diante do Senhor para essa noite. Tenho clamado a Deus, suplicado que Ele fale ao meu coração. E um desses dias, 4 horas e 5, isso, 4 horas e 5, o Senhor me acordou, 4 horas da manhã e 5 minutos, e me acordou daquela maneira que os irmãos sabem quando o Senhor acorda, não tem sono, e você se levanta para ouvir o que Deus tem a dizer, ou você se levanta para declarar e dizer ao Senhor aquilo que está no seu coração e que você precisa que se derramar na presença de Deus. Então, foi numa dessas madrugadas que Deus falou comigo sobre 4 perguntas. E eu quero começar conversando com você, pastor Pascoal, sobre essas 4 perguntas. Igreja, me perdoe, porque algumas vezes eu vou ser bem pessoal. E algumas vezes eu vou assim rasgar meu coração. Então, os irmãos intercedam, por isso intercedam por mim nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. 4 perguntas que podem deixar a nossa mente confusa, o nosso coração mexido, quando completamos 50 anos. Primeira pergunta é a seguinte: por que não me matou na madre? Que é isso, pastor? que é isso? Aí, na minha linguagem, eu escrevi: por que não morri no ventre? Segunda pergunta: por que a minha mãe não foi à minha sepultura? Na minha linguagem, por que a barriga da minha mãe não foi o meu lugar de sepultamento? Terceira pergunta: por que ela não permaneceu grávida perpetuamente? Isso é, sem chegar o meu nascimento. Em outras palavras, por que a sua gravidez não permaneceu para sempre? Isso é, sem parto. Quarta pergunta: por que sair da madre? Para haver trabalho e tristeza? Para ter decepção e dor? Na minha linguagem, por que nasci? Saindo do ventre da minha mãe, só para trabalhar, só para me entristecer, só para ter um fim de decepção? Senhor, em nome de Jesus, essas 4 perguntas podem dar sentido à nossa vida e podem também trazer angústia, tristeza e lágrima. Senhor, em nome de Jesus, eu te suplico que o Teu Espírito nos conduza por essas 4 perguntas e que o Teu Espírito nos leve às respostas. Nós clamamos assim, nós te suplicamos assim, em nome do Senhor Jesus. É claro que essas perguntas não saíram da minha cabeça. E é óbvio que eu não teria essa audácia de, nos seus 50 anos, vir fazer essas perguntas para você. Mas é a palavra. É a palavra. Você não pode, comigo você pode brigar, mas com a palavra. Jeremias, abra sua Bíblia aí. Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20, ele começa exatamente ali no verso 14, fazendo uma declaração de muito impacto. Ele começa dizendo: maldito o dia que eu nasci, e jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu à luz.
verso 14 do capítulo 20 do livro de Jeremias. E aí ele continua. Todo mundo achou? Jeremias 20? Eu quero que você me acompanhe. Jeremias 20. Jeremias 20. Verso 14 ele declara: maldito o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai, que o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez a minha mãe o meu túmulo, tampouco a deixou permanentemente grávida, porque saí do ventre. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção? Então, Jeremias se derrama, o profeta chorão se derrama na presença de Deus, e ele rasga o seu coração diante de Deus, fazendo um questionamento a respeito da sua própria existência, a respeito do significado dele existir. E essas são palavras de Jeremias. Mas essas poderiam ser palavras minhas. O sentimento que o profeta descreve aqui é um sentimento que por muito tempo permeou o meu coração e permeou minha mente. Estes sentimentos dominaram o meu coração por muito tempo, desde muito cedo. Só que eu não tinha consciência disso. Só que eu não tinha plena consciência disso. A consciência a respeito desses sentimentos e desses pensamentos vieram sobre mim exatamente em 1979. Foi quando eu tomei consciência dele. Eu tinha 23 anos de idade, estava no último ano de teologia no Seminário do Sul, cursava paralelamente o curso de capelania hospitalar, e ali no hospital evangélico, cada segunda-feira, nós nos reuníamos e nós tínhamos dinâmicas comandados pelo missionário James Musgrave. E durante aquelas dinâmicas, numa daquelas manhãs, foi-me feita uma pergunta. E a pergunta que me foi feita foi a seguinte: porque eu não tive um pai, eu não convivi com meu pai não cuidou de mim, eu não vivi com ele, me encontrei pouquíssimas vezes com ele. E naquela dinâmica, numa daquelas manhãs, ali na capela do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, foi-me feita uma pergunta. A pergunta era: quem eu responsabilizava por eu não ter um pai? A quem eu atribuía a culpa por eu não ter tido um pai? E eu fiquei pasmo, porque me perguntaram: foi a sua mãe que não casou com seu pai? E eu disse: não, a minha mãe era uma menina assustada, e ela foi proibida pela minha avó de se casar com o meu pai. Ela foi perseguida, ela apanhou na rua para não casar com o meu pai. Então não foi a vontade dela. Então não dependeu dela eu ter ou não ter um pai. E aí a pergunta insistiu: foi o seu pai o culpado? E aí eu disse: também o papai não. Porque quando eu nasci, papai sustentava o pai dele, a mãe dele, 2 irmãs solteiras e mais o irmão mais velho dele, doente em cima de uma cama, que tinha 5 filhos dentro de casa. E ele então disse: eu não tenho condições de casar agora, disse para minha avó. Então, e ele ainda esperou pela minha mãe 5 anos depois que eu nasci. Então não foi meu pai.
ele foi de alguma maneira envolvido também nessa circunstância. E aí a pergunta continuava: então foi a sua avó que proibiu o casamento da sua mãe? Foi a sua avó que foi a culpada de você não ter tido um pai? E a minha resposta foi: não, também não a minha avó. Porque na verdade, vocês imaginem, em 1955, em Belém do Pará, o que seria para uma mãe ter a tristeza e a vergonha da sua única filha engravidar fora do casamento. E aquela mulher lutadora, viúva, trabalhando de dia e de noite, foi envergonhada com aquela gravidez e reagiu da maneira como ela podia reagir. Então não foi a minha avó. Mas a pergunta pascual continuava: quem é responsável ou quem é culpado por você não ter o pai? E na verdade, naquela manhã me veio uma compreensão que eu nunca tinha tido. E a compreensão que eu tive foi: eu mesmo sou o responsável. Na verdade, eu não deveria ter nascido. Na verdade, o meu nascimento atrapalhou a vida da minha mãe, atrapalhou a vida do meu pai, atrapalhou a vida da minha avó, envergonhou a minha família. Pela primeira vez na vida, eu tive consciência que o sentimento que dominou o coração de Jeremias era, na verdade, o sentimento que dominava o meu coração. E que, na verdade, aquelas 4 perguntas, as 4 perguntas: porque eu não morri na madre, porque a minha mãe não foi minha sepultura, porque ela não permaneceu grávida para sempre, e por quê? Por que eu saí do seu ventre? Eram as perguntas que estavam dentro do meu coração e dentro da minha mente. Foi difícil. Naquele dia, meus colegas de curso de capelania me acolheram. E eu chorei com eles. Eles choraram comigo. Eu tive acolhimento. E eles falaram comigo a respeito do valor da minha vida. E de alguma maneira Deus começou, Pascoal, o processo de cura dentro do meu coração a respeito de todos aqueles sentimentos. Mas a grande questão é a seguinte: por que tanto sofrimento? Se eu experimentei essas dores e esses sentimentos, se o profeta Jeremias experimentou essas perguntas, eu sei, Pascoal, que você tem as suas dores, você tem as suas feridas, você tem os seus sofrimentos. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil tem tido a oportunidade de ser abençoada tremendamente pelas mensagens que você tem trazido. As mensagens que você tem trazido sempre vêm de um coração partido, e um coração que sofreu, um coração que passa por sofrimento, que passou por sofrimento, que passou por angústia, e que por isso pode partilhar com os colegas de uma maneira tão autêntica, tão tremenda e tão maravilhosa. E sabe por que todo esse sofrimento? Sabe por que o sofrimento para Jeremias, toda a dor do meu coração e as suas dores e os seus sofrimentos? Porque na verdade Deus se utiliza de todo esse sofrimento, de toda essa dor, para produzir coisas que nós não imaginamos. Existem mensagens, existem palavras que Deus revela ao nosso coração, que Deus revela ao seu coração, que vem através do processo da dor e através do processo do sofrimento, e que você nunca poderia compartilhar com ninguém se você não tivesse sofrido, se você não tivesse o coração partido, o coração cheio de lágrimas, o coração chorando. Rubens Alves diz o seguinte:
A ostra feliz não produz pérola. A ostra feliz não produz pérola. E aí eu continuo. A ostra, ela tem que ter dentro de si um grão de areia que lhe incomode, que lhe adoeça, que lhe gere um trabalho de muita dor, e que só chega ao fim quando produz a sua pérola. Então as nossas dores, os nossos sofrimentos, e as nossas lágrimas, e as nossas perguntas, que às vezes nós vamos diante de Deus e muitas vezes não temos resposta, elas servem, na verdade, como o processo que Deus está produzindo, a pérola da sua vida. É Deus produzindo uma pérola preciosa na sua vida, dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos. Mas para isso, você precisa ter essa capacidade de suportar essa dor e deixar que essa dor produza coisas preciosas para Deus, coisas preciosas para o Senhor. Só isso, na verdade, pode criar em nós aquilo que é necessário para as nossas vidas. Eu experimentei, eu voltei a ter esse sentimento muito forte alguns anos depois, já exatamente quando eu estava dentro do ministério, morando em Fortaleza, como capelão do Hospital Batista de Fortaleza. Exatamente em 1983, a VASP sofreu um acidente gravíssimo, não sei quantos lembram disso. Um avião da VASP que saía do Rio de Janeiro na madrugada de uma segunda-feira, chocou-se com a Serra de Pacatuba. Todo mundo morreu, inclusive Edson Queiroz, dono da maior fortuna do Nordeste e sogro do senador Tasso Gereissati, ex-governador do Ceará. Todo mundo morreu. Eu estava marcado para aquele voo. Eu tinha reserva naquele voo. No início da tarde, no meio da tarde, Deus me traz um incômodo no coração. E aí eu falo com Kátia: mozinho, vamos ao aeroporto trocar minha passagem, porque eu não vou viajar essa noite. Eu tenho um incômodo dentro de mim. E aí nós fomos ao aeroporto, pegamos o carro, fomos ao aeroporto, chegamos lá, não podia mexer, o computador da VASP estava fora do ar, nós fomos lanchar, voltamos, e aí eles autorizaram, e aí eu coloquei a minha passagem, meu voo para o dia seguinte. Saímos, jantamos. Quando nós voltamos à noite, deixei ela em casa, fui dormir até tarde, porque não tinha compromisso no outro dia. Um amigo meu me liga, já às 10 horas da manhã: Mecenas, sabe quem morreu? Eu disse: não, Edson Queiroz. Como? O avião dele explodiu. Eu disse: quem pôs a bomba? Você está brincando? O avião que ele ia, o avião que ele foi, era o avião que você ia ontem. Falei com mamãe naquele dia. Mamãe morava no interior de Goiás. Só para imaginar quando longe era. Naquela tarde, que Deus incomodou o meu coração, mamãe terminou de almoçar, e Deus incomodou o coração dela a respeito da minha vida, da minha existência. E aí sabe o que ela fez? Saiu pela rua procurando alguém da igreja para orar pela minha vida. E aí, não encontrando ninguém da nossa igreja, pegou 3 irmãs da Assembleia de Deus, dobraram o joelho no chão, colocaram o rosto no chão e começaram a clamar pela minha vida. Clamaram, até que elas tiveram paz no seu coração. E quando tiveram paz no seu coração, elas pararam de clamar, levantaram e cada uma tomou o seu rumo. O tempo que elas pararam de clamar e o tempo que elas tiveram paz no coração foi a hora exata que Deus começou a incomodar o meu coração no Rio de Janeiro para mudar a passagem. É coincidência? No dia seguinte fui embora para Fortaleza. Fortaleza era um choro só.
um choro só. E pasme, irmãos, eu chorei uma semana. Eu chorei uma semana. Era solteiro, morava com Hermani, que hoje é um pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Ele não era ainda pastor. E eu chorava de dia e de noite. E sabe qual era a pergunta que eu me fazia diante de Deus? A pergunta que eu fazia diante de Deus era: por que eu? Por que eu? Por que o Senhor não levou minha vida? Por que o Senhor não me levou? Por que eu? E no final da semana o Hermani se levantou e disse: Mecenas, Deus não levou você. Deus não deixou que você partisse, porque Ele ainda tem propósito para a sua vida. Amém por isso? Querido amigo, Pastor Pascoal, quantas vezes a sua vida nesses últimos anos esteve por um fio? Quantas vezes as suas taxas e os seus exames e diversos órgãos seus estiveram praticamente a um passo da falência? Mas o Senhor não te deixou partir, porque Ele tem propósito para a tua vida. Amém, igreja? Ele tem propósito para a tua vida. Ele tem planos para a tua vida. Quando Ele me disse isso, eu aquietei meu coração e ainda na minha solteirice continuei clamando ao Senhor pela bênção que vinha dos céus. Algum tempo depois, exatamente no ano seguinte, Deus começou a dar um outro sentido à minha vida. Quando nós olhamos para aquelas 4 perguntas, na verdade, aquelas 4 perguntas nos levam a pensar que a vida não faz sentido. Mas, na verdade, existem 2 coisas que podem dar sentido à vida de um homem. Existem 2 coisas que podem dar sentido à vida de um ser humano. E a primeira coisa que pode dar sentido à vida de um homem é, na verdade, o amor que circula entre ele e a sua amada, que se derrama sobre os seus filhos. Na verdade, é a sua família que dá sentido à sua existência. Então, se em algum momento você olhar para o profeta Jeremias e se deixar fazer essas 4 perguntas, você pode olhar para o seu lado direito e você vai encontrar a resposta de Deus e o propósito de Deus para a tua vida. Porque, na verdade, o sentido da tua existência está em que você ame a Cleusa, em que você ame o Michel, em que você ame a Kelly. E que esse amor que a palavra de Deus coloca sobre os nossos ombros como marido, nem tanto sobre os ombros das mulheres. Esse amor do nosso coração, vindo do coração de Deus, se derrama sobre a amada, circula entre você e a amada e se derrama sobre o seu filho, sobre a sua filha. E aí dá sentido à vida. A sua vida tem sentido entre vocês 4. É esse o sentido da vida. Mas eu disse 2 coisas: a sua família, a sua amada, os seus amados. Aí está o verdadeiro sentido da vida, da sua vida também. O verdadeiro propósito da sua vida, pelo qual Deus o fez, para o qual o Senhor o constituiu. Segundo motivo. Segundo motivo está exatamente o que Deus quer realizar na sua vida
e o que Deus quer realizar através da sua vida. Nós podemos chamar de ministério. Podemos chamar de ministério. Mas, na verdade, isso faz sentido para você que, de alguma maneira, não está no ministério pastoral. Mas Deus tem propósito para operar no seu coração, na sua vida, na sua mente, nas suas feridas, curando você, mudando você e fazendo com que você trabalhe e opere na vida de outras pessoas. Podemos chamar de ministério, mas na verdade, o segundo propósito, o segundo motivo pelo qual Deus dá sentido à nossa existência foi passado aqui, todas as coisas que você vem fazendo com esta igreja. Mas eu sei que talvez a obra maior que Deus está fazendo não é com a igreja, mas talvez a obra maior que Deus esteja fazendo seja aí no teu coração, na tua vida, nas tuas feridas, nas tuas dores, nas tuas lágrimas, nas tuas tristezas. Não sei quantos dos colegas aqui lembram da missionária que pregou na Ordem dos Pastores, acho que Lúcia, vindo lá do Peru. Lúcia, do entusiasmo que ela tinha, da expectativa que ela tinha quando chegou no campo missionário. E ela disse com maestria. Avisaram o presidente da convenção: olha, os missionários brasileiros chegaram. E o marido preparou o discurso ali no espanhol, a oportunidade que teria na convenção para dar uma palavra. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, já estava no último dia e alguém disse lá para o presidente: olha, o casal de missionários brasileiros. É mesmo, olha, tem um casal de missionário brasileiro que chegou aqui, por favor, fica de pé. Obrigado aí, hein, valeu. Tá bom, obrigado, hein. E aí ela disse: eu achava que eu estava indo para o campo para fazer muita coisa, e para fazer toda a diferença, e para ser muito importante. Mas eu descobri que, na verdade, Deus estava me levando lá. Era para fazer algumas coisas na minha vida e no meu coração. Eles chegaram a perder uma filha. E ela usou uma frase que eu coloquei semana passada no meu MSN. Quando Deus nos tira tudo, não é porque Ele queira nos fazer o mal, não é porque Ele nos queira destruir, mas é porque Ele quer nos redirecionar. Então, às vezes nós perdemos coisas, às vezes nós perdemos projetos, mas Deus continua trabalhando em nós. Deus quer, na verdade, continuar operando na nossa vida e fazendo a obra dele de uma maneira tremenda e maravilhosa. Falei de duas coisas que dão sentido à vida. É como duas pernas com as quais nós podemos trilhar o nosso caminho, fazer a nossa peregrinação, mas na verdade há uma terceira. A terceira é, na verdade, os relacionamentos, como a palavra de Deus diz, que há amigo que é mais chegado do que irmão. Os relacionamentos, verdadeiros relacionamentos de amizade, dão sentido à nossa vida terrena, à nossa caminhada terrena. E aí, querido, muito obrigado, viu? Por você me colocar nesse rol e poder compartilhar contigo, te ensinar a lavar roupa íntima lá no Japão. Muito obrigado. Ele não pediu, ele disse que eu não podia, ele não falou que eu não podia citar, eu estou falando, né? Muito obrigado. Muito obrigado pelas caminhadas do nosso doutorado. Na verdade, eu fui fazer doutorado por causa dele. Ele é que é culpado. Então, essa caminhada, na verdade, dá sentido à nossa vida, dá alegria ao nosso coração. Sabe? Da gente se reencontrar
de poder se alegrar, de poder abraçar um outro e saber que Deus está conosco. Talvez você pergunte, pastor, mas será que o senhor vai ficar nesse texto? Eu fiz essa pergunta para Deus também, viu, coro? Eu fiz essa pergunta para Deus. Mas 50 anos celebrando coisa maravilhosa, vai ficar com esse texto? Vai ficar com essas 4 perguntas? Vai ficar com esse peso? E Deus me respondeu da seguinte maneira. Está com a sua Bíblia aberta? Continue no capítulo 20. Volta ao verso 11. E eu queria, pastor Pascoal, que o irmão ficasse de pé, junto com a Cleusa, junto com a Michel. E cadê a Kelly? Onde está a Kelly? Isso, querida. Já tinha perguntado por você. Quero ali junto. Muito bem. Não precisa ficar envergonhada. Maravilha. Glória a Deus. Eu queria que vocês ouvissem a conclusão. Na verdade, a conclusão está nos versos anteriores a estes. Olha o que diz o verso 11. E eu queria que vocês ouvissem como profecia da parte de Deus sobre a vida de vocês. Mas o Senhor está comigo. Verso 11. O Senhor está com o pastor Pascoal, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguirem tropeçarão e não prevalecerão. E o seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos Exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor como nós cantamos nessa noite. Louvem o Senhor como nós louvamos essa noite, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Amém? Essa é a palavra que Deus deixa finalmente para a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, mas eu quero que a minha amada ore. Kátia, vocês vêm para cá, vem aqui, família aqui para cá, juntinhos. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós vamos como família, e aqui nós incluímos o Felipe, que está lá em Vitória, a Natália também, e até a mamãe, viu? Mamãe procurou seu telefone, eu viajei e não dei o número para ela, você vê? Porque ela queria lhe ligar, e nós como família queremos clamar ao Senhor. Igreja de pé. Essa palavra do verso 11, que o Senhor é contigo, e que o Senhor é o guerreiro que te dará a vitória, e que envergonhará todo e qualquer que se levantar contra vocês, como família, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós abrimos os nossos lábios para, junto com o salmista, dizer que podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós e a essa família, Senhor. Que podemos dar ao Senhor, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem feito à vida do Pascoal e da sua família. Porque é o Senhor que perdoa todos os seus pecados, que sara todas as suas enfermidades, que cobre a vida dessa família de bens, de sorte que a mocidade deles se renova como a águia, que tira a vida deles da perdição e os coroa de benignidade e de misericórdia. Ó Deus, benigno é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Que podemos dar ao Senhor por todas essas coisas que o Senhor tem feito a essa família? Somente a adoração dos nossos corações, o muito obrigado, Pai, dos nossos corações. Render, Pai, ao Senhor
toda a honra, toda a glória e todo o louvor, devolver ao Senhor todo e qualquer louvor e toda e qualquer honra, Pai, porque tudo procede do Senhor. Então devolvemos ao Senhor por causa da tua benignidade. Como amigos e como igreja do Senhor, agradecemos ao Senhor, Pai, por essa família, pela vida do Pascoal, da Cleusa, dos seus filhos, Michel e Kelly. Te damos graças, Pai, e louvores por esse momento de adoração na tua presença, Pai, por essa data. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, amém. Papai do céu, obrigado pelo trabalho do pastor Pascoal, que ele é pastor. Por favor, Jesus, eu quero que você cuide dele sempre, por favor. Em nome de Jesus, amém. Nosso Deus e nosso Pai, dia de festa para a tua igreja, a PIB de Curitiba, nestes anos de vitórias que tu tens concedido a essa grande igreja, através deste teu servo, através desta família. Nós temos a honra, este já ancião, e esta pequena criança, a igreja do futuro, de estarmos nesta hora e neste santo lugar, buscando a tua presença para agradecer ou transmitir ao nosso Deus a gratidão da primeira Igreja Batista de Curitiba, pela tua fidelidade expressa em ter mandado para a nossa igreja este anjo, nosso Deus, para nestes 20 anos de profícuo ministério nos conduzir para tão perto de ti. Aqui somos, o nosso Deus, a igreja de ontem, e aqui está a igreja de amanhã, dizendo que tu realmente, Senhor Deus, és fiel. Nós estamos, ó nosso Deus, com os nossos corações transbordantes de alegria, ó nosso Deus, por termos verificado, ó nosso Deus, que tu realmente és fiel, tendo mandado o teu servo para nos guiar durante estes 20 anos. E temos a certeza que a tua benignidade vai se prolongar por tantos outros anos mais, até que um dos grandes desejos do coração do teu servo se concretize, qual seja a construção, o término da construção deste templo para a tua honra e para a tua glória. Nós te agradecemos, ó nosso Deus, por esta oportunidade, no coração dos velhos, no coração das crianças, dizendo assim: tu és fiel, Senhor, tu és bondoso,
Nós te agradecemos pela vida dos teus servos, Pastor Pascoal, querida Cleusa, Michel e Raquel, pela vida de todos e pelo ministério que estão aqui desenvolvendo em nosso meio. Assim pedimos ao nosso Deus, assim agradecemos, em nome da igreja, de ontem e da igreja de amanhã, nessa oportunidade. Amém, Senhor. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui nessa quarta-feira. Eu quero dizer para vocês que eu sou muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque Deus tem dado sentido à nossa vida em todos os seus aspectos, e porque um pouquinho de tudo quanto essa bondade de Deus se derrama sobre nós, sobre você, sobre mim, um pouquinho disso passa pela sua mão e por essa família tão gostosa que é a comunidade, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. É uma família preciosa. A gente vê a beleza de Jesus através de características diferentes de cada pessoa que está aqui. E a gente se sente envolvido, amado e se alegra, podemos nos alegrar com as vitórias que vocês têm, chorar quando vocês estão chorando, da mesma maneira como vocês se alegram com as nossas vitórias e choram quando a gente está chorando. Que o Senhor Jesus seja exaltado, porque o sentido da nossa vida está em tudo isso que a gente ouviu, mas na presença do Espírito de Deus, que faz com que a nossa vida transcenda todas as coisas e tenha uma perspectiva da eternidade do Todo-Poderoso. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui no meio de vocês, pastoreá-los, ser recebido na casa de vocês, ser alvo das orações de vocês. Muito obrigado. E a pergunta quem faz, Malafaia, sou eu, né? Quem sou eu? E o que é a minha família? Porque Deus tem nos abençoado tanto através da vida dos irmãos. Muito obrigado, não é? Eu fugi dos meus 50 anos. Vou contar um segredo, viu? No dia em que eu completei 50 anos, eu vesti preto. Vesti preto. Mas eu tenho que dizer que está sendo muito gostoso comemorar com vocês os meus 50 anos. Que Deus os abençoe e obrigado por esse carinho. Pode se sentar, meus irmãos. Queria convidar o pastor Isaías Quirino. Ele é o diretor executivo, acho que é esse o nome, dos Batistas Paranaenses. Ele vai dar uma palavrinha rápida, né? Em nome dos Batistas Paranaenses. Tem jeito, né? Pastor Pascoal, primeiramente eu quero dizer que por onde ando nesse estado do Paraná, talvez você não saiba disso, tem mencionado o irmão como exemplo de visão. Exemplo de visão daquele que entende que igreja não é só aqui. Que a verdadeira igreja é aquela que vai pelo mundo. A verdadeira igreja é aquela que vai para o sudoeste do Paraná, que planta várias congregações, várias igrejas. Eu tenho dito isso. O povo batista paranaense com certeza conhece muito bem o irmão. A Convenção Batista Paranaense, depois do seu ministério aqui nesta igreja, com certeza ela cresceu muito. Deus tem abençoado muito a obra dos irmãos e a influência desta igreja na vida de todas as igrejas da Convenção Batista Paranaense. Os pastores do Paraná amam e respeitam o irmão. O irmão sabe que eu sou aquele que vive fazendo os congressos, os treinamentos. E a cada congresso, a cada treinamento que vai ser feito, o nome de pastor Pascoal é sempre lembrado como um dos preletores. O povo não se cansa de ouvi-lo. Os pastores não se cansam de ouvi-lo.
Sempre querem ouvir. Então, quando o irmão faz 50 anos, significa que o irmão com certeza terá de Deus pelo menos mais 50 para trabalhar com a gente. Eu quero estar perto de você nesses próximos 50. Que Deus possa abençoá-lo ricamente. Eu quero te abraçar em nome de todos os batistas do Paraná, porque hoje eu estou aqui em nome deles também, para dizer a você que nós nos alegramos com a sua vida. Bom, não vou falar mais porque senão o tempo vai dar meia-noite. Mas teríamos muito a falar nesta noite sobre o pastor Pascoal, a família, né? Mas o tempo, porque a mensagem foi tocante, foi tremenda, né? Vou me perguntar agora nessas 4 perguntas. Vou fazer para mim depois. Só que eu acho que eu não quero ver resposta. Eu vou só perguntar. Tô brincando. Quero convidá-los a irmos agora ao salão social, comermos um pedacinho de bolo, tá? Tomar um copo de guaraná com o pastor Pascoal. Ele vai na frente com a família, mas o pastor Mecenas e a Clarinha, que vai ter um bolinho que é só para ele cantar parabéns. Nós cantarmos com ele, tá bom? Então ele vai saindo com a família, o pastor Mecenas. Os pastores também podem acompanhar os pastores aí, tá? E os irmãos estão convidados até o salão social comermos um pedaço de bolo. Muito obrigado pela presença dos irmãos, e ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. O coral não tem bolo não.